Evangelho de Lucas, capítulo 15. Queridos, esta noite eu estarei começando as oportunidades que eu tiver aqui nos cultos de ensinamento da palavra. Vou fazer uma série de mensagens com relação à cura da alma pela palavra, tá ok? Nós sabemos, queridos, que nossa alma, né? É onde estão nossas emoções, nossos sentimentos, onde nós guardamos nossas experiências, a nossa razão. Ela muitas vezes entra numa enfermidade. Há desânimo, muitas pessoas entram em depressão, muitas pessoas são ansiosas. Então todas essas coisas precisam de cura pela palavra de Deus. Cura para a ansiedade, cura para a angústia, cura para o medo, cura para a depressão, né? E esta noite eu estou começando essa série de mensagens, e esta noite eu quero falar da cura da insatisfação, tá ok? Lucas capítulo 15, a partir do versículo 25, quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor, 25, de Lucas 15. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Feche os seus olhos por um minuto. Pai, te apresentamos, meu Deus, as nossas vidas, e te pedimos, meu Pai, vem nos direcionar, nos dar sabedoria do alto, Pai, porque precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada, somos pó e cinza. Então vem, meu Deus, nos dá a tua palavra, nos dá o entendimento, a revelação por trás da letra, para que esta noite as nossas vidas possam ser curadas, possam ser saradas, possam ser edificadas pela tua palavra. Em o nome santo de Jesus. Amém. Queridos, essa parábola de Lucas 15, do filho pródigo, ela é muito conhecida. A gente sempre, eu mesmo já ministrei muitas vezes nesse texto, porque é uma das histórias mais belas da Bíblia, né? Mas geralmente a gente fala nessa parábola como para as pessoas que estão distantes de Deus no mundo, para as pessoas que precisam voltar para a casa do Pai. Mas esta noite, né, eu quero falar um pouco no sentido de cura para nossas almas. A palavra pródigo, né, que é a parábola do filho pródigo, você sabe o que quer dizer pródigo? A palavra pródigo é sinônimo, a mesma coisa de que gastador, esbanjador, né? Nós sabemos que esse filho, ele pegou o dinheiro e saiu gastando pelo mundo, o dinheiro da sua herança, esbanjando, desperdiçando, né? Então a palavra pródigo quer dizer isso, esbanjador, gastador, desperdiçador, quer dizer isso a palavra pródigo. E é por isso que o nome da parábola é do filho pródigo, o filho gastador, gastou toda a herança do pai, né? E todos conhecem esse filho pródigo, todos conhecem essa história desse filho que pegou a herança do pai e se foi embora. Mas nessa parábola também tem o outro filho pródigo. Você sabia disso? É o filho que ficou.
Mas por que ele é pródigo? Porque ele também estava desperdiçando. Ele estava desperdiçando a comunhão com o Pai, ele estava desperdiçando a alegria de estar na casa do Pai. E é sobre isso, né, que nós vamos ver esta noite. Porque o mais novo, chegou um tempo que ele sentiu que não sentia mais alegria estar na fazenda do pai. Nós conhecemos essa parábola muito bem. O filho mais novo chegou para o pai e disse: pai, me dá a parte da minha herança, porque eu quero ir embora, eu não quero mais estar aqui. Ele não estava mais satisfeito de estar na fazenda, não sentia mais alegria. E ele pegou parte da herança do pai, foi, desperdiçou todo no mundo a herança e depois, sentindo que tinha errado, voltou para a casa do pai, né? Ele estava insatisfeito da vida daquela fazenda, né? Mas o outro filho também estava insatisfeito, mas ele não foi embora, ele ficou na fazenda, ele ficou com o pai, mas ficou insatisfeito, né? E é sobre isso que nós vamos falar esta noite, né? A insatisfação, queridos, ela tem sido um traço marcante na vida de muitos cristãos, né? E muitos que estão se abrigando aqui na casa de Deus. E isso é um problema da nossa alma. Como eu falei, a nossa alma ela é a sede das emoções, é aqui que nós acumulamos experiência, né? É aqui que nós vencemos lutas e perdemos batalhas também, na nossa alma. Então, muitos estão como esse filho pródigo, que ficou, o filho mais velho, está obedecendo o pai, está na casa do pai, está na fazenda, ele não quebra as normas. Tanto é que aqui no final da parábola, você fica com a Bíblia aberta, tá certo? Ele diz assim no versículo 29, mas respondendo ele, disse ao pai: olha, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, né? Então ele estava lá, estava cumprindo as normas, estava cumprindo as regras, era obediente, mas dentro do seu coração, ele estava frustrado, descontente, e isso, quando nós vivemos assim, queridos, nos leva a ter uma alma amarga, né? E nós passamos a murmurar, passamos a reclamar, e esse filho que ficou estava assim. E como é que essa insatisfação nesse texto é detectada? Em primeiro lugar, queridos, o problema do filho mais velho se evidencia primeiro, né, que a gente pode ver aqui, porque ele permaneceu calado. Ele ficou calado, né? Naquela época, se ocorria da seguinte forma: o que o filho mais novo fez era até um desrespeito para com o pai. Porque se alguém ia pedir a herança, ele estava pedindo a morte do pai. Quando Jesus contou essa parábola, as pessoas que estavam ouvindo, talvez pensaram no seu coração: esse pai vai dar uma bela surra nesse filho, porque ele está pedindo a morte, ele está pedindo a herança, ele está pedindo que o pai morra logo para ele ficar com os bens. E nesse caso, o filho mais velho tinha por obrigação fazer a reconciliação. Era ele que tinha que conversar com o pai, e era ele que tinha que conversar com o irmão mais novo para reconciliar. Mas aqui na parábola nós podemos ver que ele ficou calado. Ele não disse sim, nem disse não, aqui não fala nada, e isso é um dos primeiros sinais, né? Às vezes a falta de palavra é mais forte do que a abundância dela, do que a gente falar muito. E isso, muitas vezes, quando nós estamos com esse problema de insatisfação no nosso coração, a tendência é a gente ficar guardado, a tendência é a gente ficar calado, a tendência é a gente ficar acumulando, a tendência é a gente ficar juntando, até um dia a gente soltar tudo de uma vez, como aconteceu com o filho mais velho, que nós vamos ver depois. Nos relacionamentos, marido e mulher, nunca deve acontecer isso, acumular, deixar transbordar, deixar criar angústia, deixar criar falta de perdão, não só nos relacionamentos de casais, mas em todos os relacionamentos.
tem que se haver transparência e sinceridade. Botar os pingos nos is, como se diz. Se deixar acumular, ficar guardando aquilo que não lhe agrada, aquilo que está lhe trazendo insatisfação, você pode estar até cumprindo o seu papel, mas aquilo um dia é uma bomba que vai estourar. Vai estourar. É como uma caixa d'água. Você vai enchendo, 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 e um dia sai pelo ladrão, né? Um dia vaza, tá certo? Então, queridos, o filho mais velho estava insatisfeito, e ele só não saiu de casa, e ele só não abandonou tudo, por duas coisas. Nós podemos ver que ele era alguém que ele tinha suas obrigações, ele era cumpridor das suas obrigações, e também eu creio pela segurança, porque na casa do pai tinha abundância de fartura, né? E tem muitas pessoas, queridos, que infelizmente estão na casa de Deus assim, ou estão por obrigação, não, porque eu tenho que cumprir o dever, eu tenho que ser, mas não faz com amor, faz por obrigação, ou por uma segurança. Ele está esperando receber alguma coisa de Deus. Talvez o que ele está fazendo é da maneira certa, com a intenção errada. Ele está fazendo, cumprindo as suas obrigações, mas de maneira errada. Talvez ele esperasse um reconhecimento do pai. Talvez ele estivesse fazendo para receber algum benefício mais na frente. Tanto é que ele bota logo o dedo na cara do pai. Olha, eu estou trabalhando aqui tanto tempo, você nunca me deu nem um cabrito. Né? Estava por obrigação. Estava fazendo, mas esperando alguma coisa de Deus, do pai. E há um grande número de pessoas cuja relação com Deus é justamente assim. Ou por obrigação, ou porque está esperando algo de Deus. Né? É essa relação de dever ou interesse. E o resultado disso tudo, sabe o que é? Quando nós vivemos uma vida dessa, ou de obrigação, ou por interesse, o resultado disso tudo é uma vida sem satisfação, é uma vida sem alegria, é uma vida sem ânimo, é uma vida que você está vivendo porque é uma obrigação, ou porque tem que conseguir algo. Isso aí vai te trazer sempre tristeza ao coração, vai trazer sempre amargura para a alma, porque aquilo que é feito sem amor, aquilo que é feito, e eu digo isso não é só na obra de Deus, eu digo isso em tudo das nossas vidas, aquilo que a gente faz por obrigação, aquilo que a gente faz sem amor, aquilo que a gente faz esperando reconhecimento, um dia a gente vai se frustrar, a gente vai ter uma vida amargurada, a gente vai viver sem alegria, a gente vai viver sem ânimo, a gente vai viver porque tem que ser aquilo, e isso não agrada a Deus. Ok, igreja? Sabe por que isso não agrada a Deus? Porque Deus quer que a gente tenha uma vida abundante. Se a gente for ver lá em João 10:10, diz que Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Cristo quer nos dar uma vida alegre. Ele quer nos dar uma vida satisfeita, uma vida alegre, uma vida feliz, né? Então, queridos, eu adoro um texto, e tenho marcado ele na minha Bíblia, que é um texto que me inspirou desde a primeira vez que eu li, e uma mensagem que eu, quando comecei a ministrar ainda, preguei sobre esse texto, e ficou na minha mente para o resto da vida, que está lá em Filipenses capítulo 4, você marque aí, vamos ver comigo, depois você volte para aí, e eu quero até que você marque esse texto na sua Bíblia, né? Se o Senhor assim te direcionar, porque é um texto, queridos, que de um grande homem de Deus, Filipenses capítulo 4, é de um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, e nos mostra porque, mesmo no meio de lutas e adversidade, ele tinha uma vida tão satisfeita. Se abriu Filipenses 4, versículo 11, versículo 12, diz assim, olha, versículo 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me, ou seja, ter uma vida satisfeita com o que tenho. Versículo 12, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome,
tanto ter abundância como padecer necessidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, eu aprendi. Se eu estiver passando luta, eu estou satisfeito. Eu vou continuar. Se eu estiver passando lutas, se eu estiver alegre, amém. Se eu tiver fartura, glória a Deus. Se eu estiver passando um momento de escassez, glória a Deus. Em todas as coisas eu vou dar glória a Deus, porque eu aprendi a andar com satisfação. Isso aqui, queridos, é um exemplo para a gente que a gente tem que se direcionar pela palavra de Deus. Lá em Coríntios 10, 1 Coríntios 10, se não me falha a memória, diz que essas coisas foram escritas para exemplo nosso, né? Então, quando a gente vê um texto como esse, é um exemplo para nossas vidas. Pode voltar para o texto de Lucas 15. E a gente tem que aprender a viver satisfeito. Sabe por quê? Porque quando a minha insatisfação, ela gera murmuração, reclamação. Quando a minha insatisfação gera uma vida de resmungar. É novo esse termo aí, né? Alguém conhece? Então, quando a minha vida é uma vida de pessimismo, eu estou declarando para Deus, eu estou dizendo, olha Deus, tu não é um pai tão bom como dizem não. Que na realidade, quando eu tenho uma vida de insatisfação, só de reclamação, eu estou justamente dizendo isso para Deus. Eu estou dizendo, olha Deus, tu não está sabendo cuidar da minha vida não. Olha Deus, tu não é um pai tão bom como todos dizem não. Então quando a gente reclama, murmura, a gente está dizendo isso para Deus. Agora vejam só, versículo 25 e 26, aí do texto de Lucas 15, diz assim, 25 e 26, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos perguntou o que era aquilo, né? Esse filho mais velho, quando vinha do campo, ele viu as músicas, ele suspeitou, tem alguma coisa que está vendo aí que não está normal na casa hoje. Tem alguma coisa aí que não está diferente. E quando ele chega, pergunta o servo, ele confirma, realmente havia algo errado, né? Havia uma festa, havia um júbilo. E isso causou nele quando soube que era para o seu irmão. Por quê, queridos? Porque muitas vezes, não é pelo fato de muito eu trabalhar para Deus, não é pelo fato de eu muito fazer para Deus, mas se eu não tiver um coração satisfeito, se eu não tiver um coração alegre, sinais de festas sempre gera desconfiança para aquele que é insatisfeito. Quando aquele que está insatisfeito com alguma coisa, ele nunca dá muita credibilidade às festas. E isso acontece no nosso meio, infelizmente, quando há alguém satisfeito e vê algum irmão fazendo festa, alegre, né? Aquele que serve a Deus, ele duvida. Aquele que está insatisfeito duvida porque que aquele irmão que é crente sincero está feliz, né? E talvez seja porque a pessoa que está insatisfeita, ela se sente preterida, se sente deslocada por Deus. Ela acha que pelo irmão estar fazendo uma festa, pelo irmão estar feliz, pelo irmão estar comemorando, ele acha que porque Deus está abençoando o irmão, Deus está colocando ele de lado. E não é assim, queridos. E tem muitas pessoas passando por isso. Não pode ver festa na vida do irmão, não pode ver o irmão prosperar, não pode ver o irmão alegre, né? Amém, irmãos? Estou vendo vocês tão sérios pro meu lado. É um culto de doutrina, viu, queridos? Eu não estou dizendo que aqui nós vivemos isso, mas é como se fosse uma vacina, porque se chegar a acontecer isso, a gente já está sendo orientado pela palavra de Deus, né? Isso é uma palavra de ensinamento da palavra de Deus. Então, queridos, há muitas vezes isso, né? Há muitas vezes a gente vê o irmão em festa e a gente fica
com raiva porque não está sendo, a festa não é para mim. A festa não é para mim. E isso não é de Deus. Que zoada de festa é essa? Não, foi o diácono Carlinho que recebeu uma benção aí. Que zoada de festa é essa? Não foi a irmã Lute que ia pagar 10 mil, pagou só 6.500, por isso que ela está pulando aí de alegria. Né? Que zoada de festa é essa aí? Não, o irmão foi promovido. Não, o irmão pegou um cliente que, para a glória de Deus, eu tenho que ir para a festa com ele. Eu tenho que me alegrar com ele. Eu tenho que comer aquele bezerro cevado mais ele. Mas o que acontece com o insatisfeito? Eu não vou entrar não, na casa não. Eu vou ficar lá de fora. É ou não é? Não se alegra. Não se anima com a vitória do irmão. Não se anima, não festeja com a alegria da vitória do irmão. Isso é coração insatisfeito. Isso é doença da alma. Né? Por quê? Porque a festa não é para mim. E enquanto tiver com o coração amargurado, a festa não vai ser para você, meu irmão. Porque Deus trabalha por princípios. Deus trabalha por lei de semeadura. Se eu semeio na vida do meu irmão, se eu estou me alegrando com ele, se eu estou me animando com ele, se eu ajudo o meu irmão a crescer, sabe o que vai acontecer na minha vida? Eu vou crescer, os meus irmãos vão se alegrar comigo, os meus irmãos vão me ajudar, porque se eu semeio, eu vou colher. Se eu semeio alegria, eu vou colher alegria. Agora, se eu semeio insatisfação, se eu sou um resmungão, se eu não quero o crescimento do meu irmão, eu não vou crescer. Princípio do reino de Deus. E aí o que acontece? Aqui ele começa, versículo 27. O servo diz a ele, né? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele, em vez de se alegrar, o que foi que ele fez? Versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. Né? Não queria entrar. Sabe por que ele não queria entrar, queridos? É porque ele confiava na sua própria justiça. Ele fez sua justiça própria. E sabe o que acontece quando a gente usa a nossa própria justiça? Sabe que quando a gente julga os outros pela nossa própria justiça, sabe o que acontece? A gente é veloz em condenar, mas é lento para ver os nossos erros. A justiça humana é falha. E ele aqui, ele fez logo a sua própria justiça. Ele foi veloz em ver o pecado do irmão. Esse camarada pegou o dinheiro do meu pai e gastou todinho. Esse camarada é cheio de pecado. Esse camarada saiu pelo mundo. Esse camarada pediu a morte do meu pai e agora volta. E tem direito. Não pode isso, não pode, porque é pecado, não pode, porque é isso, por aquilo outro. Ele foi muito veloz em dar sentença para o irmão. Foi muito veloz. Mas ele não olhou para ele mesmo, né? E tem mais, ó. Ele está tão indignado, né? Ele está tão indignado que ele responde assim para o pai dele. Deixa eu me ver aqui onde é. Mas respondendo, ele disse: eis que te sirvo há tantos, versículo 29, eis que te sirvo há tantos anos, nem nunca transgredi o mandamento, e nunca me deste o cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Aí aqui no versículo 30, ó, ele está tão indignado que ele diz assim, ele não chama nem de meu irmão, ele diz assim: vindo porém este teu filho. Ele não fala nem meu irmão, ele diz assim: este teu filho aí, né? Ele está tão indignado que ele não chama nem como irmão. Isso aqui, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a pessoa guarda ressentimentos contra o seu irmão, quando a pessoa guarda ressentimento contra o seu esposo, a sua esposa, pelo seu patrão, seja lá por quem for, ressentimento é ressentimento. E quando a pessoa guarda ressentimento no coração pelo irmão que falhou, ele perde também a comunhão com o Pai.
Ele aqui estava guardando ressentimento do irmão, e no mesmo instante ele estava quebrando a comunhão com seu pai. Aquilo que ele guardou por muito tempo, agora ele estava como uma cachoeira botando tudo para fora. Aquilo que estava no coração, aquilo que ele vinha guardando, aquilo que ele vinha acumulando, aquilo que ele não usou de sinceridade para conversar com o pai, aquilo que ele não falou, que sentia, agora ele estava derramando tudo uma vez só. A insatisfação que estava no seu coração. E ele estava cheio de ressentimento pelo seu irmão. Ele estava sem perdão. Falta de perdão. Ressentimento no coração traz enfermidade, quebra a paz, quebra a unidade, só traz o que não presta para a tua vida. Tem tantas coisas boas para a gente carregar na vida, e vai carregar ressentimento, meu irmão. Que esta noite seja uma noite de cura. Se houver alguém aqui no nosso meio que tem algum ressentimento, se houver alguém aqui no nosso meio que está guardando esse lixo espiritual, esta noite vai ser uma noite de cura. Eu não sei se há alguém aqui que não consegue perdoar. Se você não consegue perdoar uma pessoa, mesmo que ela não esteja aqui, você está algemado com ela, onde ela estiver. Porque onde você estiver, que você se lembrar da pessoa, você está preso a ela, porque não tem perdão. Porque você guarda no seu coração, isso traz enfermidade para a alma, isso amargura a alma, isso deixa o espírito triste, isso deixa as nossas vidas emperradas, nós não progredimos, nós não avançamos, porque ressentimento são coisas que não devem habitar no coração de um cristão. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se há alguém aqui, eu não sei se há. Eu não consigo perdoar, pastor. Eu já fiz de tudo, mas eu não perdoo, não consigo. Eu não consigo de maneira nenhuma perdoar. Já tentei isso, já tentei aquilo, mas não consigo perdoar. Pô, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Nós não merecíamos perdão, não. Nós nos afastamos de uma maneira tal de Deus, que Deus não era olhar nem para nós. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É o que eu e você merecíamos. Mas sabe o que foi que aconteceu? O pai olhou lá dos céus e perguntou ao filho: você quer ir por este povo? Ele disse: eu vou. Mas você sabe quem é esse povo? Eu sei. Mas eu vou levar o teu perdão, eu vou morrer em favor deles, eu sei que eles não merecem, mas eu os amo, eu vou morrer em favor deles, porque eu vou derramar do teu perdão na vida deles. E se você não consegue derramar perdão na vida do teu irmão, daquele que te feriu, olha para Jesus Cristo que perdoou os teus pecados. Se você diz que não consegue, olha para Jesus, porque ele conseguiu, que era muito mais difícil nos perdoar. E não sei se o pecado do teu irmão é tão grandioso na tua vida, maior do que o que nós fizemos com o Senhor, mas ele nos perdoou. E não guarda ressentimento, não guarda falta de perdão. Amém, meus queridos? Agora no versículo 29, versículo 30, diz assim, olha: mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Aqui a gente chega ao ponto da história, queridos, que o próprio filho confessa, né, o seu descontentamento. E isso aqui já é um progresso, né, quando ele fala para o seu pai o que estava havendo no seu coração. Isso aqui já é um progresso, porque muitas pessoas, elas não reconhecem nem para si mesmas, não reconhecem nem para o próximo, nem para Deus, que está insatisfeita com algumas coisas. Algumas pessoas que maquiam, mas não reconhecem. E aqui nós já vemos um progresso, porque ele já conta o fato, né,
para Deus, para o pai, já se abre o seu coração, e ele já começa aqui, embora como lamúria, como reclamação, ele já começa a derramar no seu coração aquilo que estava preso. Agora nós vamos ver aqui, queridos, o motivo da sua insatisfação, olha. Aquilo que ele está reclamando para o pai, aquilo que ele está reclamando. Em primeiro lugar, ele está dizendo aqui no versículo 29, eis que te sirvo há tantos anos, né? Ele se via como um escravo e não como um filho. Aqui ele se coloca como se fosse um escravo, como se estivesse fazendo algo, esperando uma recompensa do pai, e ele está vendo aqui o pai como um patrão e não como pai, né? Ele chega para o pai, olha, esse que eu estou te servindo aqui há tantos anos, ele não está vendo o seu pai como pai, ele está vendo o pai como um patrão, alguém que está lhe sugando, alguém que está lhe explorando, e isso vai gerando insatisfação no coração dele, mas ele não está vendo aqui, o que ele está produzindo naquela fazenda, um dia vai ser dele, o que ele está plantando, um dia vai ser dele, o que ele está juntando de riqueza junto com o pai, um dia vai ser dele, mas a visão dele era pequena. Ele viu o pai dele como um explorador, ele viu o pai dele como alguém que estava sugando dele, ele viu o pai dele como um patrão que tira, né? Então, ele aqui começa a falar. Por quê, queridos? Essa insatisfação nessa área. Porque não pode haver contentamento no coração de alguém que vive por obrigação de alguma coisa, né? Só há contentamento se houver amor e alegria naquilo que faz. Ok? Em segundo lugar, ele diz aqui no versículo 30, vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste um bezerro cevado, né? Que o pai deu um bezerro cevado. Ele também fica insatisfeito porque o conceito de alegria dele, de felicidade, o conceito de bênção dele é bênção material. Aqui ele quer dizer com o texto, se o pai desse um bezerro para ele, estava alegre, estava feliz. Porque era bênção material, né? O conceito dele de alegria era possuir bênção. Aqui fica implícito no texto que se o pai desse um bezerro para ele, estava tudo resolvido, né? Ele queria um cabrito, um bezerro para matar com os amigos e fazer festa e pronto, estava tudo resolvido. E muitas vezes a gente está nesse entendimento que eu só sou feliz, sou alegre, só tenho uma vida satisfeita se eu tiver bênçãos materiais. E esse nosso conceito é equivocado. Nem todo mundo que tem muitos bens materiais são felizes. Nem todo mundo que tem uma vida de muita fartura é feliz. O nosso conceito de entendimento tem que ser que a minha felicidade tem que ser independente de se eu estou abundantemente farto de bens materiais ou não. Logicamente que todo mundo quer ter uma vida confortável. Isso não é errado. Isso não está de maneira nenhuma errada. Mas eu quero dizer que a nossa alegria não deve ser pelo fato de eu ter bens materiais ou não. A minha alegria tem que ser pelo fato de eu ter uma vida estável diante de Deus. Ter uma comunhão com Deus, ter uma comunhão com meu irmão. Ter uma vida em paz, em espírito com meu Senhor. Esse tem que ser o nosso conceito, ok? E até a própria Bíblia diz que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas é que vão ser acrescentadas. Mas esse filho pródigo que ficou, ele tem um conceito totalmente errado, né? Mas vejam só, queridos, o nosso Pai é maravilhoso, o nosso Pai, Deus, ele tem um amor grandiosíssimo. Ele ama tanto o filho que voltou, que fez uma festa. Mas esse filho aqui também não é diferente. Versículo 31. Veja como foi que o pai tratou essa questão com esse filho insatisfeito, né? O pai age com amor. Versículo 31, ele disse: filho. Amém? Você está vendo que ele fala com amor. Ele vai lá e diz assim: filho. E se você observar no texto, o filho pródigo mais velho que ficou, ele nunca tratou o pai como pai. Mas quem chamou de pai foi o filho que foi embora e voltou arrependido. Mas o pai mesmo trata o filho com amor. Tanto o que voltou como o que ficou.
Aí ele diz assim: filho, versículo 31, tu sempre estás com quem? Né? Se a gente for fazer um paralelo entre os dois filhos, um filho foi embora, perdeu seus bens e voltou, tudo bem. Mas esse nunca saiu de perto do pai. Esse estava sempre junto do pai. Ele estava próximo do pai, melhor pai do mundo, mas não via isso, não reconhecia, não dava valor. Ele estava ali sempre junto do pai. Era o maior privilégio que ele tinha, era estar junto do pai. Ele não perdeu esse privilégio, o outro perdeu, saiu de perto do pai, e um dia no mundo ele viu que o pai fazia toda a diferença na sua vida, e sentiu falta, e voltou. Mas esse era um grande privilégio desse filho que ficou, que nunca deixou o pai, sempre esteve próximo ao pai, sempre desfrutou da presença do pai, mas ele não reconhecia isso, queridos. Ele não via isso, ele não valorizava isso, ele não dava valor a isso. Pelo coração insatisfeito, ele não conseguia ver a bênção que era estar próximo ao pai continuamente. Amém? Como está teu coração, querido? Você tem reconhecido a presença do pai junto a ti? Você tem reconhecido esse privilégio de você estar na presença do pai? Isso é um privilégio que nós temos. Isso é uma alegria que nós devemos ter constantemente. Nós não estamos longe do pai, nós estamos na presença do pai. Só isso é motivo de alegria, motivo de festa, é motivo de satisfação. Você está na presença do Senhor. Olha, quantas pessoas não tiveram essa oportunidade de estar na presença do pai, e você está com esse privilégio na tua vida. Você vive na presença do pai. Você anda na presença do pai. Você consulta o pai quando os seus momentos de aflição. No momento de dor, você chora nos braços do pai. Você se aconselha com o pai. O pai está do teu lado. Isso é um motivo de alegria, de privilégio para nossas vidas. O pai está conosco continuamente. O Senhor Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É todo dia o pai está conosco. Não nos desampara, não nos deixa só. O pai disse mais. Ele diz lá em Isaías: mesmo que a mãe abandone o filho, eu não o abandono, eu estou lá, eu estou próximo, eu não abandono meus filhos. É um privilégio, querido e querida, de você estar próximo ao pai. Em segundo lugar, veja só o que o pai diz ainda aqui, no versículo 30. Versículo 31, perdão. Primeiro, o privilégio, né? Tu sempre estás comigo. E segundo, olha só, e todas as minhas coisas são tuas. Todas as minhas coisas são tuas, né? Sabe o que o pai está dizendo? O filho chorando, e muitas vezes nós estamos assim, chorando pelo cabrito. Aí o pai diz assim: olha, rapaz, todas as minhas coisas são tuas. A fazenda, os empregados, as plantações, olha, os tratores, tudo é teu. Se tu quiser pegar um cabrito, um bezerro, era só ter pego e matar e comer. E nós muitas vezes estamos assim, reclamando do pai, o pai nos dando tudo, nós reclamando pelo cabrito, enquanto a fazenda todinha é tua. Muitas vezes a gente está reclamando pelo cabrito, enquanto Deus está nos dando a fazenda todinha. E muitas vezes nós vivemos dessa maneira, queridos. Sabe de uma coisa, querido? Deixa eu dizer uma coisa para você. A herança está à tua disposição. A herança é tua. Deus tem te concedido todas as coisas. Deus tem te dado uma vida abundante, como diz lá em João 10:10. Deus tem te dado rios de água viva, como diz lá em João 7:38. Deus te dá riquezas insondáveis do Evangelho, como diz em Efésios 3:14. Deus te dá paz que excede todo entendimento, como diz lá em Filipenses 4:7. E muitas vezes o filho está na presença do pai, tem abundância que Deus tem derramado sobre a sua vida, e ele não participa da herança. Porque o coração está insatisfeito com coisas pequenas. Porque o coração está insatisfeito com coisas que vêm amargurando a alma. Porque muitas vezes nós não vemos a herança que Deus tem nos dado. Nós não vemos a presença do Pai. Porque tem pequenas coisas que têm manchado o coração. Insatisfação. Reclamação por coisas miúdas, coisas pequenas.
murmuração, já não tem mais alegria de estar dentro da mesma casa, já não tem mais uma palavra de carinho com o esposo ou com a esposa, já não tem mais a unidade, irmãos que já não tem mais aquela comunhão por coisas pequenas. Enquanto Deus está nos dando uma fazenda, os irmãos muitas vezes estão se prendendo num cabrito. E isso, queridos, muitas vezes, né, é o que entristece o coração de Deus. Mas esta noite, queridos, eu quero já concluir essa ministração, que os dois filhos não souberam valorizar o pai, né? Um foi embora, o outro ficou, mas também não via satisfação de estar na presença do pai. Nenhum dos dois filhos souberam valorizar o pai, e nem aquilo que o pai dava, o que o pai proporcionava a eles dois. Um se reconciliou e terminou a história. Um voltou arrependido, se reconciliou e terminou a história como? Com um anel no dedo, chinelo nos pés, e em comunhão com o pai numa festa. Não foi? O outro, a Bíblia não diz o final da história desse outro, insatisfeito. Mas eu creio que Deus não colocou o final na história do outro, justamente para nós tirarmos de lição para nossas vidas. Que muitas vezes esse outro insatisfeito pode ser um de nós. E aqui nós temos a liberdade de escrever o final da nossa história. Nós vamos terminar numa festa com o pai ou fora da casa murmurando? Deus não disse o final do outro filho pródigo, justamente para que a gente venha analisar que pode ser um de nós, esse filho pródigo, insatisfeito. E nós podemos escrever o final da nossa história. Ou entro na casa para participar da festa com o pai, e voltar à comunhão com o irmão, comunhão com o pai e com o irmão, ou eu fico fora da casa, com a comunhão quebrada com o pai, com o irmão, né? E também, esse texto nos faz dois apelos ao final, né? Nos faz o apelo do amor. O amor para nós nos alegrarmos com o pai e com os irmãos. E também faz o apelo ao arrependimento. Por que o apelo ao arrependimento? Porque se nós estivermos mortos, né? Nós possamos ser reavivados. E se nós estivermos perdidos, nós sermos reencontrados novamente. Tá ok, queridos? E por último, Deus se relaciona conosco, não pela obrigação, mas é porque Ele é um Pai que nos ama e tem tudo guardado para nós. Tudo para nós. Ok, queridos? Então, a primeira coisa, né, dessa primeira série de mensagens que eu quero trazer, estou trazendo esta noite, essa, a primeira lição é essa. Se nós temos esse espírito de insatisfação por coisas pequenas, nós não vamos ver as coisas grandes que Deus tem para nós. E nós temos que curar a nossa alma justamente dessa maneira. Entendendo que nós servimos a Deus não é por obrigação, mas por amor. E nós devemos nos arrepender se algumas vezes nos distanciamos de Deus, para que nós possamos estar sempre vivificados na presença do Pai. Aí sim nós vamos ter alegria, né? Alegria e satisfação de estar na presença de Deus. Amém, queridos? E eu espero que esta noite, eu já lhe convido você a ficar em pé, que eu quero orar pelas nossas vidas.